Olá, galera. Então, eu estou aqui para esclarecer a verdade. A verdade é que muitos rivais do Flamengo ficam inventando o rebaixamento do clube para rebaixar o time. E eu vou explicar sobre esse Carioca de 1933. Mas vamos começar pelo Carioca de 1929. Em 1920,
a primeira divisão no ano seguinte, a qual ele foi lanterna novamente. Em 1942, o Lanterna foi o Bom Sucesso, e o Bom Sucesso também não foi rebaixado, não foi rebaixado, jogou a primeira divisão no ano de 1943, Em 1943, o Bom Sucesso foi o Lanterna novamente, e também não foi rebaixado, não foi. Pelo contrário, jogou a primeira divisão em 1944. Tá aqui, a qual terminou em sétimo com 12 pontos. No ano de 1944, o Lanterna foi o Bom Sucesso. Em 1944, o Lanterna foi o Bom Sucesso, e o Bom Sucesso também não foi rebaixado, não foi. Pelo contrário, o Bom Sucesso jogou a primeira divisão no ano seguinte, 1945, a qual terminou na penúltima colocação com 6 pontos. Em 1945, o Lanterna foi o Madureira, e nem por isso o Madureira foi rebaixado, não foi. Pelo contrário, o Madureira jogou a primeira divisão no ano de 1946, a qual terminou na 9ª colocação com 8 pontos. Em 1946, o Lanterna foi o Bom Sucesso, e o Bom Sucesso também não foi rebaixado, não foi rebaixado. Pelo contrário, o Bom Sucesso jogou a primeira divisão em 1947, Em 1946, o Bom Sucesso terminou na lanterna com 3 pontos. E em 1947, também terminou na lanterna com 3 pontos, com 4 pontos. Terminou na lanterna, mas foi com 4 pontos. Perdão. Em 1947, o Bom Sucesso foi o Lanterna, com 4 pontos. E jogou a primeira divisão no ano seguinte. A qual terminou na antepenúltima colocação com 11 pontos. Em 1948, o Lanterna foi o Madureira, e nem por isso o Madureira foi rebaixado. Não foi. Não foi porque não existia rebaixamento. Ou seja, em 1948, o Madureira foi o Lanterna com 9 pontos e jogou a primeira divisão em 1949, a qual Madureira terminou em 10º com 8 pontos. Em 1949, o Lanterna foi o Canto Rio, e o Canto Rio também não foi rebaixado, não foi. Pelo contrário, jogou a primeira divisão no ano de 1950, 1949. O Canto Rio foi o Lanterna, e nem por isso foi rebaixado, não foi. Não foi rebaixado, jogou a primeira divisão em 1950, em que terminou na 10ª colocação. Então, galerinha, o que eu quis esclarecer nesse vídeo foi o seguinte: foi que no Carioca de 1929 a 1950, os Lanternas não foram rebaixados, não foram. Ou seja, no período de 1929 a 1950 não houve rebaixamento, não houve descenso. Embora houvesse os campeões da segunda divisão, claro, houve campeões da segunda divisão em que eles tiveram acesso à divisão no ano seguinte, mas nem por isso houve rebaixamento. De 1929 a 1950 não houve rebaixamento. É só vocês observarem os últimos colocados. Eles não foram rebaixados e jogaram a primeira divisão no ano seguinte. Então, o que eu quis esclarecer é que o rebaixamento de 1933 do Flamengo no Carioca é falso. Não houve rebaixamento. Ou seja, foi um boato realizado pelos rivais do Flamengo para rebaixar o time e deixar o time lá para baixo.